Connosco está Eduardo Bastos, médico-dentista. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Dia do sorriso, os portugueses apostam cada vez mais numa boa saúde oral, mas depois também na parte estética, não é? Sem dúvida. Bom dia, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as pessoas procuram muito pela questão estética, mas a saúde também procuram, mas a estética domina. E é muito importante, do meu ponto de vista, este dia, porque o sorriso tem um fator impactante na vida das pessoas, na relação social que temos, de maneira que a estética é muito importante, como é óbvio. Olhando para a saúde oral dos portugueses, há mais tendência para descurar? Os portugueses só vão ao médico-dentista quando têm queixas? Na verdade, algumas pessoas só quando têm queixas procuram. Hoje em dia, o que eu constato é que essa realidade tem vindo a mudar muito desde que eu sou médico-dentista. As pessoas hoje em dia já previnem muito essas questões e procuram muito hoje em dia a questão estética, a questão social, a questão profissional, e isso tem um forte impacto. Olhamos para alguns exemplos que nos trouxe e que, no fundo, tem também abordado e intervencionado no seu trabalho diário. Casos de sorrisos que não são perdidos, porque, como conversávamos, quase todos são resgatáveis, com mais ou menos trabalho, mais ou menos dor, porque isto implica sempre dor, não é? Explique-nos então como é que é, por exemplo, este caso, como é que se identifica e como é que se trata. Este caso aqui é de uma senhora que nos procurou porque não gostava, uma senhora na fase de 40 anos, nos procurou porque não gostava da sua estética. Portanto, do lado direito. Do lado direito, exatamente. O caso inicial. Exatamente. Tinha falta de 2 dentes ali, portanto... Tinha este espaçamento. Tinha esse espaçamento e, portanto, aquilo que eu queria transmitir é que hoje em dia a medicina dentária tem vindo a mudar no sentido de que as pessoas, os dentistas, já conseguem oferecer tratamentos um pouco diferentes no sentido do planeamento. Isso é importante. Portanto, aqui com esta senhora nós fizemos um smile design, o que significa que adequámos os tratamentos a esta pessoa e não um tratamento que seja igual a outro. Portanto, esta senhora, os tratamentos aqui da esquerda, por exemplo, que são facetas dentárias, isto permitiu fazer uma mudança dramática em 2 consultas, sem dor. 2 consultas? 2 consultas, sem dor. E com o resultado que é vitalício, porque, por exemplo, a cerâmica não muda de cor. Mas o que eu queria salientar é que o meu planeamento, na maior parte dos casos, ou em todos os casos hoje em dia, é um modo de trabalho que muitos colegas têm vindo a adotar, que é o smile design. Ou seja, nós, quando vemos uma pessoa pela primeira vez, já sabemos o que é que vamos ter. Isso é conversado com a pessoa e os tratamentos são planeados com o final em mente. Tal como fazemos uma viagem, por exemplo, a Nova Iorque, queremos saber, por exemplo, qual é a meteorologia que lá está para saber a roupa. E então aqui é um pouco isso, ou seja, nós queremos saber o que é que vamos ter antes de começar. E isso, quando estamos a falar deste tipo de intervenções, estamos a falar de intervenções acessíveis à maioria dos portugueses ou um bocadinho mais caras? Existem tratamentos. Estes casos, obviamente, são o topo do ponto de vista de resultado, a parte da cerâmica, mas existem outros tratamentos que nós fazemos, que eu faço também, que conseguem resultados muito interessantes. Portanto, como, por exemplo, mesmo as próteses removíveis, por exemplo, hoje em dia esses trabalhos podem ser e devem ser feitos com uma alta exigência estética e não sendo tratado como mais um. Olhando para este caso, outro. Este caso, uma senhora que tomou uns antibióticos quando era mais nova e, portanto, o resultado eram dentes muito amarelados. Isto foi no dia aqui da colocação e, portanto, fizemos... O caso inicial, novamente, o da direita. O da direita. E o resultado final? E o resultado final com umas facetas, por exemplo, dentárias. Nem todos os casos são facetas dentárias, mas neste caso é para mostrar o que é que hoje em dia nós conseguimos oferecer às pessoas. E também em 2 consultas e sem dor, conseguimos fazer... Eu estava a tentar perceber se lá em casa é possível ver as facetas dentárias que me estava a dizer são estes... Não, as facetas dentárias são... é uma lâmina de cerâmica... Mas é colocado com a ajuda com este auxílio, não é? À face do dente. Exatamente, com este auxílio e aqui fica, de facto, a cobrir toda a superfície. Toda a parte exterior do dente. Olhamos para outro caso... Concretamente, penso do lado que é direito caso, também o antes, exato. Do lado esquerdo o depois. Aqui, o que é que foi feito aqui? Se à primeira vista parece que não há grandes alterações, mas a verdade é que se nota aqui algumas diferenças, não é? Sim. Estamos a conseguir ver. Estamos a conseguir ver. Sim. Por acaso eu acho que essa imagem não está... Portanto, há aqui uns dentes que foram intervencionados, que são... Portanto, a senhora também tinha falta de 2 dentes aqui deste lado.
que são os caninos, e que foram colocados 2 implantes e foi remodelada a gengiva também. Portanto, o planeamento, aquilo que eu fundamentalmente gostava de transmitir às pessoas é que o planeamento deve ser feito com base no final. E Cá está. Exatamente, pronto. Cá está, exatamente. Pronto, o resultado final... Pronto, É aqui portanto, estes dentes são dentes de leite. São dentes de leite e, portanto, a pessoa, portanto, esta senhora também não tinha e foram colocados aqui uns implantes com o sentido de remodelar. E, portanto, essa remodelação foi prevista desde o início e sabíamos no final o que é que íamos ter. É preciso adequar também a estética ao que já existe, já a dentição da pessoa. Em algumas pessoas, particularmente em algumas pessoas, gosto, por exemplo, daqueles espaços tipo como, por exemplo, a Madonna tem, por exemplo. Noutras pessoas, que não fica tão bem. Pessoas, por exemplo, não sei se sabem, mas, por exemplo, as senhoras têm os dentes mais arredondados. Não sabia. Os homens têm dentes um bocadinho mais retos. E, portanto, obviamente que isso é tudo discutido com a pessoa antes de começarmos. Qual é a forma que vamos ter, e conseguimos fazer uma previsão. Falou-nos agora da Madonna. Aquilo que lhe queria perguntar era, por exemplo, se há pessoas que chegam e dizem eu quero ter um sorriso igual ao da Madonna, com aquele espacinho nos dentes, ou quero ter uma dentição mais forte, igual ao de fulano tal. Há esses pedidos? Sim, isso não é o mais frequente, mas existem esses pedidos. Há pessoas até que já me chegaram com revistas, a dizer que querem dentes assim. E obviamente que nós, se possível, tentamos lá chegar. E pode não ser o melhor. Às vezes as pessoas têm uma expectativa e isso é conversar. Pois há isso, não é? É preciso também aconselhar a pessoa. É preciso fundamentalmente aconselhar, isso é muito importante. Essa primeira abordagem, a primeira consulta é muito importante, porque se não houver isso, as pessoas podem se decepcionar. E, portanto, o que eu gosto de aconselhar é sempre o que é melhor para a pessoa, consoante a face, os lábios, a gengiva, tudo em perspectiva. E qual foi o pedido mais estranho que já teve? O pedido mais estranho foi portanto, uma paciente que queria todos os dentes um bocadinho mais afiados. Uma paciente, uma mulher? Uma mulher. Eu não satisfiz, porque gosto de ter aqui alguma ética naquilo que faço, mas sim, foi esse. Eduardo Bastos, muito obrigada pela sua presença no Diário da Manhã. Muito bom dia, igualmente. Obrigado, bom dia. Obrigada.